meus amados irmãos, estamos aqui mais uma vez para estudarmos um pouco a revista da Escola Dominical. É a nossa revista da Betel, que é a nossa revista oficial, né, do nosso ministério. E a nossa lição hoje é a lição de número 3, que o título dela é Diante do caos iminente, Deus sempre nos concede escape. Então, que coisa importante nós sabermos disso, que Deus está acompanhando toda a história, seja nossa ou de outra pessoa ou de toda a humanidade. Deus está no controle de todas as coisas. Eu quero ler aqui o texto que está em Êxodo capítulo 14, versículo 22, que diz assim: E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhe como um muro à direita e à esquerda, e os egípcios surgiram e entraram atrás dele todos os cavaleiros de Faraó e os seus carros e os seus cavaleiros até o meio do mar. Aconteceu que na vigília daquela manhã o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios. E disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Esse é o texto da nossa lição de hoje, que nós vamos tirar algumas lições importantes para nós nesse dia, né? Nessa revista, nesse momento de ensinamento, que é muito importante a gente observar o livramento de Deus, que Deus, em momento de crise, Deus sempre está no controle de todas as coisas. O texto, acompanhando um pouco mais à frente, nós percebemos que havia muito tempo que o povo estava escravizado no Egito, faziam em torno de 430 anos. Então nota que são várias gerações que essas pessoas estavam ali, apesar de ser povo de Deus, estava sobre o comando de Faraó. Então, ou melhor, oprimido pelo Faraó, oprimido pelo seu exército, oprimido pelos seus capatazes no trabalho, e o trabalho era um forçado para todos eles, trabalhavam muito, um período prolongado durante o dia. Muitos morreram no trabalho, sucumbiram diante do sofrimento, diante dessa agonia, e isso foi de geração em geração, e foi se passando muito tempo, até o momento em que Deus resolveu libertar o povo. Deus ouve o clamor daquele povo, porque já estava de uma forma insuportável. Cada vez que os egípcios conseguiam a sua meta, ou melhor, que os judeus conseguiam a sua meta de trabalho, eles acrescentavam uma meta ainda maior. Então era cada dia pior para eles naquele lugar. Chegou um ponto em que Deus começou a pensar em tirá-los daquele lugar. Deus precisava de um líder para isso. Então, um dia Faraó também percebe que a nação de Israel estava crescendo muito, e aí o diabo coloca no coração de Faraó de matar todos os meninos e deixar somente as meninas, para ser somente escravas e não escravos, contando com o homem também. E em meio a esse caos, ele começa a matar todos os meninos que nasciam, recém-nascido. Os historiadores dizem que Faraó os soldados pegavam através da ordem de Faraó e atirava os meninos todos no rio Nilo, e assim morriam afogados e era comido por jacaré e por animais. E assim foi por muito tempo, até que isso chegou diante de Deus, e Deus usa a mesma técnica para salvar o povo. Então Deus usa aquilo que o momento, a história está acontecendo, Deus usa os acontecimentos do momento. A mãe de Moisés, quando Moisés nasce, pega ele, coloca num cesto, todos nós sabemos dessa história, coloca ele num cesto e coloca no Nilo. Por isso que o nome de Moisés significa tirado das águas. As mesmas águas que tiraram a vida de muitas crianças, foi dessa mesma água que saiu Moisés para dar vida para todos os judeus que estavam cativos há mais de 430 anos. E a Bíblia diz que Moisés foi educado em toda a ciência do Egito, que isso facilitou muito para que Moisés desse
ordem, desse um treinamento, e assim foi, porque ele era treinado não só nas ciências, em grau de escolaridade, vamos dizer assim, e nas línguas oficiais dessa época, mas também ele era um militar treinado. Então, ele treina os judeus para formar um exército. É por isso que, posteriormente, a gente vê Josué como um general do exército de Israel. E Deus começa a trabalhar de uma forma muito especial, fazendo com que a filha de Faraó se apaixonasse pelo bebezinho que estava no Nilo. E é levado esse bebê para o palácio e ela começa a criar como se fosse um filho dela. E a Bíblia diz que ela não tinha como alimentar essa criança, mas tinha lá uma menina que também fazia parte dos escravos, e disse: olha, eu conheço uma mulher que pode dar mamar para essa criança. E aí, o que acontece? Irmão, Deus sabe trabalhar na crise. É muito interessante a gente perceber isso, porque a mãe de Moisés acaba sendo contratada pela filha de Faraó para cuidar do próprio filho dela, que estava nos cuidados da rainha. Então, olha que coisa interessante, como Deus sabe trabalhar numa crise na nossa vida. E às vezes nós pensamos, quando estamos em alguma dificuldade, que não há saída, mas para Deus tem saída de todas as crises, de todo tipo de situação. Deus tem uma saída para todos nós. E esse menino começa a crescer, e um dado momento da vida dele, em torno de 30 anos, Deus cria uma situação, na verdade, né, a forma do chamamento de Moisés para essa situação acontece numa outra crise também. Ele vê os filhos de Israel sendo chicoteados, apanhando, sofrendo ali, ele vai defender os judeus e acaba matando o egípcio, e é obrigado a fugir para não morrer. Passa tempo no deserto, e quando Deus precisa de fazer algo grande, ele treina alguma pessoa para esse algo que é grande. Então, se você está sendo lapidado por Deus, é porque Deus tem algo grande na sua vida. E ele passa muito tempo no deserto, e ele ouve uma história lá do seu sogro, dizendo: há muitos anos atrás, Deus falava com os nossos ancestrais lá no monte, e Moisés passa a ter essa curiosidade de saber aonde era esse monte, aonde era esse lugar. Os historiadores dizem que ele começou a ir nesse lugar, e um dado momento, de um certo dia que ele estava lá, ele viu uma sarça pegando fogo, um arbusto que era normal, nativo daquele lugar, pegando fogo e não se consumia. Então ele percebe que era algo de Deus, e Deus chama Moisés para libertar o povo. Deus começa a falar com a voz audível para Moisés, dizendo: olha, eu quero que você vá para o Egito para libertar o meu povo. Ou seja, Moisés é um tipo de Cristo, é um libertador do povo que estava escravizado, que estava para morrer, estava condenado à morte, que era a situação de todo aquele povo, se não fosse a libertação através de Moisés. E Moisés começa então a fazer um caminho inverso, e quando ele chega lá no Egito, ele dá esta notícia para os hebreus, dizendo: olha, Deus me enviou para libertar vocês. Mas ele estava com uma grande dificuldade, porque ele teria que falar de um Deus libertador, que não tinha um nome conhecido, porque no Egito, o único Deus mais forte e poderoso conhecido chamava-se Faraó. Então todo mundo tinha Faraó como um Deus. Agora Moisés teria que apresentar um outro Deus, que era libertador, que estava dando uma ordem para Faraó, que também era considerado Deus, para libertar o povo. Então Deus disse para Moisés: vai e fala que eu sou, te enviou. E ele chega lá diante do Egito, através do seu irmão, que na verdade quem falava com Faraó não era Moisés, mas sim o irmão dele, que era o sacerdote, Arão. E ele diz: olha, Deus me enviou e te deu uma ordem para você libertar o meu povo que está cativo. Faraó, ele fica indignado, dizendo: quem é esse Deus que é maior do que eu? E aí começa uma batalha no Egito, espiritual, mais espiritual do que material, porque o diabo se levanta através de Faraó para continuar escravizando. Porque qual era o objetivo do diabo? Não era só escravizar e tirar a vida daquelas pessoas,
mas era eliminar todo homem, todo judeu, para que não acontecesse que lá no futuro Jesus nasceria descendente desse povo, assim como foi prometido lá atrás para Abraão, Isaque e Jacó. Deus dizendo que através desta família que Deus havia escolhido, seria o reinado, nunca teria fim, seria algo extraordinário como nunca houvesse, e duraria para sempre, e todas as nações seriam benditas em Abraão. Então nota que de repente começa um processo, Deus falando, e por outro lado também endurecendo o coração de Faraó, porque Deus não tinha intenção de matar ninguém, Deus não queria matar os primogênitos, Deus não queria matar o exército de Faraó, Deus queria que o povo fosse liberto, porque o maior ato espiritual que Faraó estava fazendo no Egito era proibir o povo de Deus de adorar a Deus. Então nota que ninguém tem condição de querer atrapalhar a adoração de alguém, né? E o diabo queria atrapalhar, tinha dois grandes objetivos: primeiro, afastar o povo de Deus da adoração, e segundo, eliminar para que não tivesse mais nada de nação. Mas Deus tinha promessa, e a promessa de Deus prevalece para sempre, ninguém pode impedir quando Deus quer operar. E aí começa a vir as pragas que todos nós já sabemos, e cada praga daquela era nominada a um deus do Egito, e os deuses do Egito foram todos vencidos, e por último foi o Deus que era chamado Deus da vida, e através de Moisés, Deus dá uma ordem, diz: olha, se não libertar o meu povo, vai acontecer que todos os primogênitos do Egito irão morrer. Então, Faraó imaginou que isso seria algo improvável, é impossível que todos vão morrer, mas ele não conhecia o Deus Todo-Poderoso. Deus dá uma ordem, dizendo que todo judeu deveria oferecer um sacrifício. Nota, irmão, que nós, para sermos libertos, para nós recebermos a bênção de Deus, nós também precisamos fazer a nossa parte. Então nota que a parte do povo era fazer o sacrifício, oferecer ao Senhor o sacrifício e passar o sangue do animal na porta, porque a hora que o anjo da morte passasse, ele ia ver o sangue na porta, e isso quer dizer algo muito especial para nós, que também o sangue de Jesus Cristo nos libertou de todo pecado. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas passamos a ter vida através do sacrifício de Jesus. Quando Jesus morre e ressuscita, ele sela a nossa vitória para sempre, assim como foi lá no Egito a morte daqueles animais que já prefigurava Cristo morrendo na cruz por toda a humanidade. E à meia-noite passa o anjo da morte e morre todos os primogênitos do Egito, todos, de animais, de tudo que fosse vivo, morre o primogênito. Então foi a maior mortandade que poderia ter acontecido na história do Egito. Nunca tinha acontecido nada semelhante a isso. Então Faraó sucumbe diante do poder de Deus e decide então libertar o povo, dando uma ordem para Moisés: vai. Acontece, irmão, que Deus ele só não liberta, mas ele abençoa também. Faz coisas que nós não pensamos, não conseguimos imaginar o que Deus pode fazer quando ele quer fazer algo. Todos os egípcios queriam naquele momento que o povo de Israel saísse daquele lugar. Então eles começaram a dar ouro, dar joia, dar presente, e enriqueceu aquele povo. Ou seja, de escravo passaram a ser livre e ainda ser rico com joias, porque eles não queriam mais que eles ficassem. Isso também é uma forma de recompensa por eles terem passado tantos anos como escravo. E eles partem para o deserto, e aí o coração de Faraó, endurecido, não queria que esse povo vivesse mais, e dá uma ordem para todo o seu exército. Todas as áreas do seu exército foram convocadas, porque Faraó queria exterminar todos os hebreus, mulheres, crianças, animais, tudo que fosse ou que lembrasse aquele povo deveria morrer. Então ele parte com todo o seu exército para o deserto, e dado o momento, o povo de Israel chega diante do Mar Vermelho, e isso era um dos primeiros obstáculos na vida daquele povo.
Deus precisava fazer algo extraordinário para aquele povo do coração duro acreditar, apesar de saber que Deus já havia falado que ia libertar, que ia levar, que ia dar uma terra abençoada para eles morarem. Mesmo assim, eles não acreditaram. Chegou na beira do mar e o povo dizia: olha, nos trouxe aqui para morrer, agora vamos morrer todos no deserto. E aí, aquele que tem a chamada de Deus, ele sabe em quem ele está crendo, e vai Moisés para a oração. E ele vai orar ao Senhor para ver o que Deus queria fazer. Então Deus dá uma estratégia para ele, diz: olha, volta e estende a sua mão sobre o mar, que o mar vai abrir e vai se formar um muro de cada lado. Alguns estudiosos dizem que o muro que se levantou era em torno de 3 quilômetros de altura. Imagina que isso foi um terror, até mesmo para o povo de Israel, porque isso foi de madrugada, né? Estava escuro. Então imagina o mar abrindo na madrugada, no escuro, e se formando aquela barreira enorme de água de um lado a outro. E a Bíblia diz que eles passaram na areia seca, pisando na areia. Deus dando a ordem: vai e atravessa o mar. E eles entraram junto com Moisés. Quando a gente fala isso, nós não temos noção do tamanho que essa fila poderia ser. A Bíblia fala em 600 mil homens, mas se fosse contando com as mulheres e crianças, daria uma população muito maior do que a que nós temos na cidade de Santo André. Então imagina toda a população de Santo André atravessando o mar e Moisés na frente. Faraó chega naquele momento, quando o mar se abriu e o povo já estava do meio, vamos dizer assim, do meio para frente mais ou menos. E aí ele dá uma ordem para a cavalaria dele, porque a cavalaria era mais rápida que a infantaria. A infantaria era a pé e demoraria mais para alcançar, talvez não alcançasse mais, porque atravessava para um outro país. E ele dá uma ordem para a cavalaria avançar, e eles entram no mar. Aí a Bíblia diz que quando eles estavam bem, exatamente no meio do mar, Deus manda Moisés novamente estender a sua mão. Irmão, o povo de Israel passou vendo a bênção de Deus, mas os egípcios eles também entraram, mas viram a derrota deles, porque a Bíblia diz, o texto da palavra diz, que a coluna de fogo e nuvem e o anjo que estava na frente da população dos hebreus foram para a retaguarda, ou seja, ficou claro aonde a cavalaria estava entrando. Então eles viram quando o mar fechou, então eles viram o horror, o terror que foi. E alguns historiadores dizem que uma parte do exército ficou do outro lado. Por que não morreram todos os egípcios? Porque, em primeiro lugar, Deus não tinha intenção de matar. Segundo lugar, precisava de alguém para testemunhar os feitos de Deus, porque os feitos de Deus são eternos. Então Deus coloca um fim no sofrimento daquele povo e parte para uma nova jornada. Deus leva eles para o deserto e ali no deserto Deus cuida. Então nós percebemos que quando Deus ele manda alguém para algum lugar, ou manda para o deserto, ou mesmo quando quer nos tratar, mesmo em tempo de crise, Ele cuida de todos nós. Ele continua dirigindo, continua cuidando da história, nada foge ao controle de Deus. Deus está no controle de todas as coisas, o tempo todo. Às vezes as pessoas se desesperam por situações, mas se você não tem uma direção, a melhor coisa é você esperar em Deus, porque no momento certo Deus vai interagir, assim como aconteceu na vida desse povo. Então Deus viu o sofrimento, Deus vê a situação que está passando, Deus não está alheio em nenhum momento dos acontecimentos. Então, e a gente vê não somente essa história, mas outras histórias também, de pessoas que passaram por momentos difíceis em sua vida, e no momento certo Deus veio e interviu. A gente vê isso na vida de Paulo, vê isso na vida de Jó, vê isso na vida de muitas pessoas, de Abraão e de outras pessoas. No momento certo Deus vem e nos dá vitória, e assim é conosco também hoje. Então nós estamos falando dessa história, não é simplesmente para aprender e saber do que aconteceu no passado, mas é para sabermos que nós temos um Deus que está conosco todos os dias da nossa vida, e que nos dá vitória sobre todas as circunstâncias. Basta nós ficarmos firmes, crer no seu nome e acreditar que o milagre vai chegar na nossa vida. Então Deus
precisava preservar aquele povo em vida. Mas nota que o povo, por ficar muito tempo no deserto, não acreditaram, queriam voltar para trás. Eles estavam lembrando constantemente do Egito. Quando uma situação ficava um pouco difícil, eles procuravam Moisés e diziam: olha, você nos trouxe para morrer no deserto, nós não temos água, nós não temos comida, nós não temos isso, nós não temos aquilo. Pelo menos lá no Egito nós tínhamos cebola, tínhamos pepino, tinha um pouco de comida. Nota que foi fácil, né, para Deus tirar eles do Egito, mas foi difícil tirar o Egito de dentro deles, porque eles nunca conheceram o que era liberdade. Então ninguém pode imaginar uma coisa que nunca conheceu. Em situação daquela no deserto, chegou um momento que não tinha água, né? E eles vão falar com Moisés: Moisés, vai orar ao Senhor, e Deus dá água no deserto. E todo o povo bebeu água no deserto. Não tinha comida, Deus providenciava comida todas as manhãs, né? E assim a roupa crescia no corpo, o sapato crescia no corpo, era milagre em cima de milagre, todos os dias havia milagre, e o povo não acreditava no que Deus podia fazer, de levá-los para uma terra onde manava leite e mel, ou seja, uma terra que produzia tudo. E assim foi a vida desse povo. Morreram todos no deserto, todos que saíram do Egito, talvez 1 milhão e pouco de pessoas. Até Moisés morreu no deserto. Só ficou Josué e Caleb para dar continuidade no plano de Deus com a nova geração que havia nascido no deserto. Então Deus preparou pessoas para viver coisas novas. Então talvez Deus esteja nos lapidando, né, falando conosco, que está nos lapidando, a situação que nós estamos passando, era para fazer algo novo na nossa vida, para passarmos de estágio e viver coisas maiores em Deus. Então Deus, Ele sempre vai agir nos momentos adequados. Eu sempre digo isso, porque Deus não chega atrasado, Deus não chega adiantado, Deus chega sempre na hora certa na nossa vida. No momento necessário, Deus vem. É bom que nós confiamos no Senhor e tenhamos fé em Deus e esperarmos nele, porque no momento certo Deus virá e o nome dele vai ser glorificado na nossa vida. Não interessa a situação que você esteja passando, interessa que Deus está vendo a sua situação e vai te dar vitória, no nome poderoso de Jesus Cristo. Então eu quero deixar essas palavras para você meditar, pensar nisso, que Deus te abençoe poderosamente no nome de Jesus, e que Deus possa continuar falando com você, e creia que no momento certo Deus vai intervir na sua vida. Deus te abençoe poderosamente no nome de Jesus.